Oi, gente, estamos aqui para mais um Negócio Podcast. Eu, o Jean e Marilene. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre os nossos pilares, porque afinal de contas, nós dois acumulamos funções, milhões de funções. Produtor, redator, editor, presidente, diretor, faxineiro, qualquer coisa que vocês quiserem a gente faz. Eu estou aqui com a Marilene para a gente falar um pouco sobre os nossos pilares. Diz aí, Mari, tudo bem? Tudo bem, Jean. Obrigada pela introdução, né? A gente tem várias jornadas, né? Então, é uma honra estar aqui mais uma vez, né, com você, gravando mais um episódio do Negócios Podcast. E hoje a gente vai falar de um assunto assim que a gente vem, de uma certa forma, se preocupando mais de perto, né? Que é sobre o tema de mulheres e o tema de tecnologia dentro da Funafro, né? Sim, sim. E é muito importante, né? As pessoas elas saberem, né? Tipo, que tem essa vertente dentro da Funafro, né? Ela contar com essas pessoas que a gente pode introduzir alguma coisa para elas para ajudar o negócio delas a fomentar, né? A melhorar, o cara ter um controle melhor e assim vai as mulheres entrarem, né? Porque as mulheres já têm um problema na sociedade, questão machista e tal, tem uns números assim de... Depois você pode dizer sobre essa questão de informalidade e assim vai, né? Então, a gente podia começar falando sobre justamente esse pilar de mulheres, assim, quais são as dificuldades que a mulherada tem, principalmente a mulherada negra. Elas usam, elas têm essa coisa de informalidade, é uma grana que entra, como se diz, como que é um complemento de renda, como que elas tratam, quais são as dificuldades, Mari? Fala pra gente que eu acho ninguém melhor que você para poder explicar isso, né? São muitas as dificuldades, né? E muitas vezes a gente vai para o empreendedorismo nessa tentativa de não faltar essa renda para poder colocar comida em casa, cuidar dos filhos, cuidar de alguém em casa que de repente precisa de algum tipo de atenção especial, né? Fala aqui de idosos, PCDs, né? Que muitas vezes essa carga é nossa também, acaba sendo para nós. E a gente recorre ao empreendedorismo como uma forma flexível, né? De estar em casa, de estar mais de perto dos filhos, de estar mais perto dessa pessoa que está precisando dessa atenção. E porque a gente ali sabe que a gente vai conseguir ter essa renda e tá flexibilizando essa jornada com as demais atividades, né? Então, não tem sido fácil para nós, haja saúde mental, né? Para você poder dar conta de tudo isso. E fora isso, tem a questão de feminicídio, a questão de machismo, tem a questão... Tem a questão das mães solos também, né? Das mães solos, né? Que não tem o pai que também não ajuda e só ela que leva as coisas para dentro de casa. Hoje, assim... Tem a renda, né? Tem nesse sentido. São muitas as coisas que nos afetam, né? Quanto mulheres, né? E então a gente fala de empreendedorismo para nós, né? A gente, quanto mulheres, somos as que mais estudam, nós somos as que mais temos tido interesse em crescer, em poder se capacitar, se preparar para as coisas, mas se muitas das vezes a gente não insistir naquilo que a gente quer, a gente acaba não realizando ou conseguindo alcançar o nosso objetivo, né? Sim. Tem que estar muito focada naquilo que a gente está buscando, né? E enfrentando de forma paralela todas esses ataques, né, externos, né, que a gente sofre quanto mulheres. Então, é um pilar assim que eu tenho me dedicado com muita força mesmo, com muita atenção, com muito carinho, né? Porque desde a pandemia eu venho tendo
contato com mulheres através da cooperativa de mulheres costureiras aqui da Zona Sul, né? Que foi quando chegou a pandemia, as costureiras começaram a entrar, que eu costuro, né, pessoal? Não sei se vocês sabem, eu costuro, adoro costurar. E eu tenho uma confecção de moda íntima agora. Antes eu fazia vestidos pro dia a dia. E então, assim, eu sempre tive muito contato com as costureiras. E aí elas começaram a me chamar, falaram, Mari, ó, pandemia, tudo fechado, não tem o que comer em casa. E agora, né? Não tá vindo cliente, né? Como que a gente vai fazer? Eu falei, ó, vamos montar um grupinho, porque a gente vai encontrar uma forma de estar trabalhando em rede, né? Trabalhando juntas. Então, é um grupo que começou com 3, depois foi para 20, né? Depois foi para 30. Hoje tem 40 ativos no grupo, mas nós somos mais de 150 só aqui na Zona Sul. Mulheres, né? Nós estamos falando de mulheres. E aí, nesse grupo, a gente se uniu, né? Começou a chegar uma, chamar a outra, falar com a outra. A gente participou de um projeto fantástico de confecção de EPIs, né? Juntas. Ai, esqueci o nome das meninas agora. A Sabrina e as meninas que conduziram esse projeto. E depois desse projeto, a gente começou a pegar mais um. E o grupo ficou unido, né? Há mais de quase 2 anos a gente ficou unidas produzindo EPIs. A gente não parou nessa produção durante a pandemia. Eu confeccionei mais de 6.000 máscaras, só eu, né? Pensa. E a gente também, junto com algumas instituições sociais, a gente conseguiu cesta básica, né? Então, a gente recebia essas cestas básicas, fazia a distribuição para os grupos, né? Para as mulheres que estavam dentro do grupo. Então, assim, foi assim, um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto, né? Onde a gente não ficou sem apoio, sem comer, sem trabalho, né? Durante esse tempo da pandemia. E aí, quando foi em novembro de 2022, para o grupo Não Dispersar, eu falei, vamos montar uma cooperativa de mulheres costureiras, né? Para a gente continuar pegando trabalho em rede. E as meninas, né? Algumas toparam, outras não. Ah, não, vou voltar para o mercado, né? Ou, eu vendi minha máquina, eu vou voltar para trabalhar e tal. E outras chegaram, não, eu gostei dessa experiência, eu quero trabalhar, quero ser costureira, etc e tal. Então, a gente continuou unidas nesse grupo. E a gente vem tentando, desde então, formalizar a cooperativa. Conversei aqui internamente com a Funafro, com a diretoria da Funafro, e a gente decidiu acolher esse projeto, né, para ajudar na parte de gestão, na parte de formalização, né, e depois das confecções, a gente pegou vários trabalhos, né, para fazer moletom pro Sírio-Libanês, fizemos roupinhas de boneca para um grande ateliê, fizemos fantasias infantis, né? Da hora. Vários tipos de fantasia. Então, foi assim, uma experiência incrível, né? Que a gente agora está numa fase de estar formalizando, mudou, a gente montou a diretoria, aí as meninas saíram, a gente está na 3ª montagem de diretoria agora, mas eu acredito que agora vai, né? E o fantástico disso tudo, que isso é só um pedacinho do que o Pilares de Mulheres pode fazer. A gente pode fazer muito mais, que é o que a gente vem realizando durante esses quase 5 anos de Funafro, né? O Encontro Nacional de Mulheres Negras, que a gente faz, se a gente tem dinheiro ou não, a gente faz, seja online, seja presencial. A gente acaba fazendo esse evento, que é um evento pontual da instituição, onde a gente traz temas relevantes, temas que fazem parte do nosso dia a dia, tanto no negócio quanto em família, quanto mulheres também. E nesses encontros a gente se acolhe, a gente se abraça, a gente troca ideias, né? Que é um evento pontual da Funafro, e fora as nossas oficinas, né? Que também todas são pensadas... Eu ia perguntar justamente sobre isso, porque você dá várias diversas oficinas sobre finanças, né? Dessa questão da educação financeira, que é muito importante, né? A gente não tem muito isso, né? Uma coisa meio que um tabu ainda, né? A matemática é um tabu pra gente, né? E assim, para você ter um bom negócio, é uma característica fundamental, é o cara saber, não é ser bom em conta, mas é saber fazer conta e a conta certa. E às vezes as pessoas não têm essa ideia de como colocar preço, como ela vai precificar as coisas dela,
o cara, ele fala vezes 3. Eu já ouvi várias fórmulas absurdas. Você compra, faz um valor, vezes 3 e assim vai. Eu acho que dentro desse tempo que você está trabalhando com esse pilar, qual que é a maior dificuldade, assim, que você acha que essas mulheres que você teve contato, tanto no encontro de mulheres, tanto lá em Salvador, que teve um monte de coisa. Aliás, tem bastante coisa pra gente aí. Esse ano vai ter muita coisa. Essas coisas todas, assim, qual que é a maior dificuldade que você sentiu na mulherada, assim, ó, eu tenho mais dificuldade em matemática financeira, eu tenho dificuldade com fornecedor. Qual que é a maior dificuldade que a mulherada tem pra fazer o negócio alavancar? De uma maneira geral, não precisa ser uma coisa tão específica, mas, assim, você conseguiu detectar isso, conseguiu sacar qual que era essa maior dificuldade? Eu acredito que a maior dificuldade que eu vejo, né, que eu venho acompanhando, é aplicar isso no dia a dia e você manter a constância. Porque, por exemplo, quando a gente fala de finanças empresariais, isso é disciplina, é um hábito, né? Você Sim. acordar, vai se arrumar, tal, vai para o escritório, ou vai para o seu espaço de trabalho, abre o seu aplicativo do banco, puxa o extrato, e ali você vai olhar o que entrou e saiu no dia anterior. Então, aplicar. Daqui a pouco eu vou puxar minha sardinha pro meu lado, hein? Calma. Então, aplicar isso no dia a dia e manter essa constância, que é o grande desafio. Por quê? Foi como você falou, a gente precisa fazer conta. Aí faz a conta, você tem que pegar aquele número e analisar ele. Sim. A partir daquela informação que ele te trouxe, porque esse número ele é verdadeiro, você tomar ação. Tomar decisão, né? Sobre, né? Isso, e aí você vai tomar a decisão e aí depois você vai implementar aquilo. Então, quando a gente fala na questão de formação de preço, por exemplo, não tem uma fórmula mágica, porque cada negócio é uma coisa. Eu como mulher, eu vou ter um determinado tipo de cultura na minha empresa, outra mulher vai ter um outro determinado tipo de cultura. Então, essa questão cultural, ela acaba impactando também no nosso comportamento quanto gestores de negócios. Mas você manter, criar essa disciplina, você criar esses hábitos que vão te fornecer elementos para você tomar essa decisão, que a gente toma mais de 1.000 decisões por dia, se não me engano, a pesquisa aí fala. Caraca. Mais de 1.000 decisões por dia. Eu nunca vi isso. Tem uma pesquisa que fala a quantidade de decisões que a gente toma por dia. Então, assim, imagina você estar ali no seu negócio, você tem que tomar uma decisão baseada em quê? Então, você tem que confiar no que aquele número está trazendo para você. E se, de repente, aquele número, por algum motivo, não te trouxe algo que era o que você estava esperando, então você tem que ver o lugar ali desse processo que não trouxe o número que você estava esperando, né? Então, que aí entra essa questão de você conhecer os processos da sua empresa, conhecer os processos do seu negócio. Então, por isso que não é muito fácil você gerir um negócio, porque é uma questão comportamental, mas... Fora que tem um lance, às vezes você tá sozinho, né? Não, isso é... E aí, esse é um outro podcast. Você tem que fazer tudo sozinho, é muito complicado, né? Você ter essa questão comportamental, tomar a decisão, né? Você faz isso sozinha ali, por enquanto, porque a maioria das vezes a gente está sozinha, a gente fala muito sobre a questão da solidão empreendedora, não só dentro do pilar de mulheres, mas também na nossa oficina de autoestima, né? É porque ninguém apoia a gente quando a gente está montando um negócio, né? Muitas vezes é um tabu para a família você falar, eu vou sair da empresa e vou montar o meu negócio. Não entende, né? Ali o que você pode estar enxergando alguma oportunidade, viu alguma dor e que você pode estar sanando aquilo através de uma prestação de serviço ou a criação de algum produto, né? Ofertar algum produto. Então, não é fácil, né? Para a gente, quanto mulher, tá aplicando todo esse conhecimento que a gente tem, né? Porque vai ter que fazer escolhas, né? A gente vai ter que fazer escolhas e vai ter que aplicar isso de forma constante no dia a dia. Já puxando uma sardinha pro meu lado, tem a questão de tecnologia dentro disso aí que pode ajudar as pessoas.
Mas eu concordo às vezes que é uma coisa difícil, que normalmente o empreendedor não é... O empreendedor negro no Brasil, ele não é novo. Ele não é um cara jovem. Ele normalmente é uma pessoa 35 mais, normalmente. A maioria deve ser. Não acredito, eu não li aquela pesquisa do Sebrae, mas eu acredito que deva ser 30 a mais. E a maioria não sabe, não tem conhecimento de ferramentas. Então, o cara não conhece um ERP, igual a gente estava falando antes antes dos bastidores, a gente estava falando sobre um ERP, que é um sistema de controle, né? A pessoa ela não tem uma planilha feita, né? Ela não sabe mexer numa planilha do Excel, que nada mais, menos é um caderninho, só que é o que você vai digitar. E você pode colocar as coisas lá conforme você for vendendo, você tem esse controle, tal. Aí, o que esbarra, acho que em tudo isso, é o que a gente estava falando sobre a questão de ser a pessoa sozinha, né? Porque, por exemplo, o cara tá lá, ele sai de casa, ele vai de manhã comprar coisa no Brás, ou onde for o fornecedor dele. E aí ele volta, o cara tá cansado, aí o cara tem que vender, o cara tem que anotar no caderno, o cara tem que... E aí ele não consegue ter um controle. Eu acho que, na verdade, a ideia seria o que a gente quer, num futuro não muito distante, lançar um ERP nosso, né? Fácil, que o cara mexa no celular, seja o pontinho ali para ele colocar. Mas ele saber da importância desses dados. Porque você não toma decisão sem os dados. Sim. E você vai tomar... Não que não significa que você vai estar isento de erro. Mas vai ser uma probabilidade muito menor de você errar. Você não vai ter você vai ter ali o quanto você vendeu num ano, quanto você vendeu num mês. Você vai poder falar, putz, espera aí, eu vendi isso, mas caramba, o que eu gastei? Aí você tem as coisas que você gastou anotado, que é gasolina, às vezes, é condução, é o lanche que comeu, é a coxinha que comeu no meio do dia, é não sei o quê, e assim vai. Eu acho que o nosso pilar, aliás, todos os pilares andam juntos, né, daqui da Funafro, que todos, autoestima, estratégia, todos. Então, eu acho que é muito difícil, é um desafio para a gente, né? Esse desafio de fazer a pessoa entender que tem que ter essa disciplina, você tem que ter uma ferramenta, a ferramenta não precisa ser a mais cara, não é que você... Mas uma planilha de Excel, quando você aprende a aprender uma planilha de Excel, fazer uma planilha, você já quebra um galho absurdo, porque você vai ter um banco de dados ali da vida do seu cliente, você vai ter da sua vida, né, das suas vendas, dos seus gastos, o que você ganhou, o que você fez, o que você não fez. Então, eu acho que, aí puxando a sardinha para o meu pilar, esse é o desafio de levar para as pessoas o que é a tecnologia para eles, né? De qual maneira a gente pode conseguir, de qual maneira a gente pode fazer o cara aprender. Eu acho que esse é o nosso desafio aqui na Funafro. Eu acho que todos os pilares esse é o desafio, né? Da gente saber, como que você vai colocar, como você vai fazer. Então, como que o cara vai montar uma planilha? Você tem níveis, né? A gente vai ter que dividir em níveis e falar assim, o que você sabe? Porque a pessoa, ela tem no caderninho, mas como que você controla todo dia? E aí o interessante, mais legal disso é quando a pessoa aprende. Ela fala, caramba, eu ganho tudo isso. Eu já vi vários exemplos disso já. Vários. A pessoa fala, caramba, eu ganho tudo isso. E ela entendeu o que é lucro, o que não é lucro. Que o lucro não é aquela coisa, vou fazer vezes 3 ou dobro, eu vou lucrar tanto. Não, você não vai lucrar. Você lucra 5%, é o máximo, ainda é coisa pra caramba. As empresas grandes, aí, muito grandes, lucram 5% do valor. Mas eu acho que é um desafio tanto. A gente tem muito... A gente aqui está trabalhando e tem muito a trabalhar com relação a isso, porque eu acho que entender essa dinâmica, empreendedor entender essa dinâmica, que acho que é o mais complicado, né? Porque a gente não tem um aprendizado sobre negócio. A gente não tem essa formação. Infelizmente, né? A gente cai lá naquela conversa
de que a gente vai para a escola para você ser empregado, para você ser CLT. Sim, a gente não sim. tem essa formação para você ser dono de negócio Sim, sim. e trabalhar essas habilidades gerenciais e comportamentais que a gente tem. Né? A ONU mapeou 30 características de todo empreendedor de sucesso, né? E assim, se a gente conseguir trabalhar 10, 15, vai ser excelente, porque são habilidades que a gente tem, mas só que a gente precisa desenvolver. A gente tem, às vezes a gente nem sabe que a gente tem, mas a gente tem essa habilidade, então a gente tem que trabalhar, procurar conhecer, mapear o que eu tenho, o que eu não tenho. Isso tem na nossa oficina de empreendedorismo, a gente fala sobre isso, sim. a gente faz uma dinâmica, né, inclusive com os empreendedores. Então, é interessante a gente conhecer o que é uma empresa, né? Às vezes, o fato de eu ter trabalhado numa indústria de imóveis não vai me fazer ter todas as habilidades para eu montar uma indústria de imóveis. Sim, sim. Né? Porque você trabalhar numa empresa de imóveis é uma coisa, você ser dono de uma empresa de imóveis é outra. Né? Então, eu estou falando, você tem imóveis, mas pode ser para qualquer ramo. Eu tinha um professor que falava que quando a gente... Na administração, você tem que aprender a sentar do outro lado da mesa. Exato. Você não é você não é o comprador. Você é quem está vendendo, que está fabricando, que está fazendo tudo. Então, e aí você tem que tomar decisões com relação a isso, né? Então, eu concordo com você também, que deve ser muito difícil. Eu já tive desse lado, já na situação de você tem que tomar decisão e você tipo, não tem essa veia de tomar essa decisão, você não sabe como é que funciona. E realmente as pessoas não sabem como funciona. Se você chegar, acho que talvez para 80% das pessoas na rua, eu não sei se eu estou chutando um número muito fantasioso, mas talvez acho que para 80% das pessoas elas não sabem como funciona uma empresa. Ela acha que o cara chega lá, ele não toma decisão nenhuma, que tem gente que toma decisão por ele, que ele não lê nada, que ele não vê um relatório, que ele não vê nada. Eu falo, gente, vocês se enganam muito. Porque o cara que é o dono, que é o presidente, ele vê relatório sim. Uhum. Ele pode, às vezes, deixar a decisão para outro tomar. Mas é o dinheiro dele que está afetando. Claro. Então, tem muito disso. E saber como é que o que é empreender, o que é inovar, o que você pode pegar, porque tudo já existe, o que você pode pegar e transformar aquilo num dinheiro para você. Exato. Você ter uma renda, né? Você ter uma empresa sua. Porque não é todo mundo que abre uma empresa e acredita que... Não acredita. Não necessariamente você tem que ter 10 mil funcionários, mas você pode ter uma empresa e ter 10 funcionários ali, ou ter você e mais 2, e você viver o resto da vida bem, você viver bem com aquele negócio, só que você inovou em alguma coisa. Mas é muito... Pensando aqui, bem nessa conversa, assim... Até para mim é esclarecedor no sentido de que como é difícil, né? E como a gente vai reeducar as pessoas que vêm viciadas, né? Porque você falou, tá certo, a pessoa vem viciada em ser funcionário. Ela tem medo de arriscar. Porque é um risco. É um risco. Ser empreendedor é um risco. Às vezes você coloca toda a energia da sua vida ali. Você coloca... Tem gente que vende carro, vende casa. Mas é um risco calculado. Então, faz tudo. Por isso o planejamento é importantíssimo. Planejamento estratégico, plano de negócios. Isso eu estou dizendo mais na parte final da coisa, né? Mas tem essa coisa do você se estruturar também. A pessoa, às vezes, ela acha que é uma coisinha pequena, mas fala assim, putz, eu vou abrir uma vendinha na porta de casa. Mano, se você fizer um plano de negócio ali, fizer aquelas perguntas, como eu vou vender, para quem eu vou vender, aonde eu vou vender, o que eu vou vender, já é meio caminho. Porque pode ser o menor dos negócios, como pode ser o maior. Se você tiver essa questão do planejamento, mas também a gente não aprende a planejar, Mari. Nós brasileiros, a gente não é educado a planejar. Eu já vi, eu não sei onde que eu vi, depois eu até fico devendo a fonte, eu vi um lance que os portugueses que vieram para cá, ou tinha um lance assim de que os caras no negócio, eles, por exemplo, eles vendiam pra caramba, gastavam tudo, aí trabalhava pra caramba, aí vendiam tudo. É cultural, aí, então. É cultural, é meio que uma coisa... Os portugueses ainda. Que Não, era uma coisa assim, eu não lembro direito se era um... Eu vou procurar onde que é esse. Isso, e eu vou trazer, porque tem uma questão disso, que tinha alguns
alguns portugueses que vieram, e aí os caras, eles trabalham nesse ciclo, sem planejamento. Mas também eu não sei, eu estou falando isso, a gente está botando a culpa, entre aspas, nos portugueses, mas a gente também não sabe como que era em outros lugares, como era a veia de outros empreendedores naquela época, né? Então, eu estou falando 1800 e lá vai Guaraná com rolha, né? Uhum. Então, eu também não sei, mas eu acredito que o brasileiro, nesse sentido, é cultural. E é o que o KLJ fala, a gente não tem essa coisa do poupar, do investir, assim, tipo, o cara não pensa, por exemplo, fala assim, pô, peraí, eu vou guardar 30 conto, eu vou deixar de tomar essa cerveja no final de semana, esses 100 reais eu vou botar ali no banco, eu vou ver o que eu posso, nem que for um título de capitalização, mas o cara não sabe fazer isso, porque a gente vive nessa... Vamos gastar tudo. Capitalismo e tal. Vamos gastar tudo, não vamos poupar tal, vamos fazer não sei o quê, mas e a casa? Vamos comprar uma casa, mas para comprar uma casa você tem que poupar. Não você comprar a casa primeiro para depois ver como você vai pagar. Você tem que poupar, você tem que saber. Então, eu acredito que deve ser uma parada muito dessa, assim, meio cultural. Deve ter muito a ver com isso, né? Mas é uma barreira que a gente tem que quebrar, né? Sim, porque se a gente for olhar pelo nosso ancestral, duvido que nas tribos africanas não tinha. Eles têm essa gastança, Eles são comerciantes há milênios. Tipo, há não sei quantos mil anos os africanos negociavam com os chineses, negociavam com os árabes. Eles são negociadores hoje, eles trabalham com essa coisa do empreender, do negociar. Os africanos são muito. Você pode ir em qualquer país da África, eles são dos negócios. Essa é a nossa referência. A gente tem que voltar a apagar esse aí dos portugueses e seguir para nossa referência, entendeu? Isso, tem que trazer. Mas quando eu vi isso, quando eu li sobre isso, eu fiquei surpreso. Eu vou procurar onde que é a fonte, depois até eu posso, num próximo programa, trazer para o pessoal, porque eles estavam... Ou colocar no link embaixo aqui do vídeo, colocar né? no link que tinha uma coisa a ver com... Era alguma coisa desse tipo, que os comerciantes portugueses aqui, no começo do século, lá no começo do outro século, eles vinham, aí o cara gastava tudo, aí não sei o que, aí gastava tudo, aí ele trabalhava pra caramba, aí gastava tudo, aí era uma coisa meio... É um exemplo a não se seguir. Não se seguir, mas a gente tem isso como cultura, porque também foi ensinado, porque quem a gente aprende na escola, aprende, tudo que a gente aprende é isso, então acho que é bem nesse sentido, assim, vamos gastar. Mas a gente tem que poupar, dá para você fazer suas coisas na vida e dá para poupar uma grana, dá para você fazer um investimento ali. Hoje é muito mais aberto para investimento, né? Antigamente eu não lembro de ir em banco, quando eu tinha 20 anos, você ouvir falar, pode investir na ação tal, não sei o que tal. Vamos falar de poupança, que é algo ancestral também, né? E olhe lá, né? É ancestral. E volta e meia tinha gente que não falava que não valia a pena. Falava, opa, não, peraí. Mas hoje tem Tesouro Direto, tem CDB, RDB, tem todas essas siglas aí, tem. Quero até aproveitar e mandar um beijo para a professora Lídia Margarida, da SPD, Associação Protetora dos Desvalidos lá de Salvador, que lá onde teve o primeiro cofre, né, onde os nossos ancestrais guardavam dinheiro das cartas de alforria, e a SPD foi um modelo de banco, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Então, um beijo, professora Lígia, um beijo para todo mundo da SPD, né? Nós, quanto mulheres aqui, do Pilar de Mulheres, né? A gente vem seguindo nessa batalha para poder ter um pouco mais de qualidade de vida, sem tantas jornadas, né? Que é o que a gente quer, ter um pouco menos de jornada e as que a gente ter com qualidade de vida, né? Poder cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, da nossa família, cuidar da gente, viajar, realizar nossos sonhos, né? E quanto mulheres, a gente poder estar se sentindo realizadas, seguras, né? A gente até tem um episódio aqui falando sobre a nossa segurança, que isso é um fator muito importante também. Quando a gente se sente insegura, isso traz uma série de gatilhos também, né? A gente não pode andar na rua, não pode sair com qualquer roupa, não pode chegar tarde em casa. Então, assim, são muitas coisas que nos atravessam e que isso acaba afetando diretamente nas nossas relações
de trabalho, né? E tanto nossas relações pessoais. Então, é um desafio muito grande quanto diretora desse pilar, né? Pensar em ações que possam acabar trazendo soluções para esse tanto de angústia, né, que a gente tem, esse tanto de desafio quanto mulher, mas a gente tem plantado aí sementinhas, né, para que isso possa vir germinar em breve, né, Jean? E aproveitando, já que a gente está falando aqui de mulheres e de tecnologia, quanto a esse pilar de tecnologia, eu acredito que seria importante a gente aprender a dominar isso para a gente poder ter mais tempo nos negócios, né? Sim. Tipo, tem muita coisa que a inteligência artificial pode estar fazendo pela gente hoje. Sim. Né? A degenerativa, né? Degenerativa ou regenerativa? Não lembro. Não sei. É o ChatGPT ou outras, né? DeepSeek, os que estão saindo aí. É muito bom a gente aprender a perguntar, né? Exato. Que é uma coisa que a pergunta é o segredo da coisa. E isso agiliza o trabalho, né? Então, você ganha tempo também. E quando eu digo estar introduzido nas tecnologias, é a pessoa ela saber que esse aparelhinho que ele está na mão dela, que é um celular, ele pode ajudar muito ele a ganhar tempo no trabalho, né? Então, é uma coisa... Até a gente pode fazer um painel falando de ChatGPT, uma coisa é uma boa ideia, a gente podia fazer um painel ensinando a fazer as perguntas no prompt, como é que usa, Legal. Quais as coisas, era uma coisa legal. Ou fazer uma videoaula, né? Uma coisa bacana. Isso aí eu não tinha sacado ainda, veio agora essa ideia. Então, fica para a próxima aí. E a gente está chegando no nosso tempo está chegando ao fim aqui, a nossa jornadinha. Que dava para mais um episódio. Dava para mais um episódio. Mas nós vamos estar sempre falando desses assuntos aqui, né, Mari? A gente nós apresentamos o podcast, hoje só fomos nós dois. Vão ter alguns programas ao vivo, com novidades, com o que está acontecendo naquela semana. E assim vai, a gente vai trazer todas essas informações para vocês. E a gente sempre vai estar batendo nessa tecla aí nos nossos pilares e falando dos outros pilares também, fora que as pessoas também dos outros pilares vão vir aqui falar com a gente direto, são pessoas que estão abertas para consultas e vão ter várias novidades aí. Então, tem o nosso jabazinho, né, que eu tenho que falar do Nurap, que cede o espaço para gente. Eu não lembro o telefone, mas tem o... Cadê o nosso roteirinho? Cadê o roteiro? Cadê o roteiro? Produção. Tá ali, ó. Cadê o roteiro, produção? Cadê produção? Traz a cola. A colinha aí, aqui pra gente poder passar a informação correta. Nossa Maria Eduarda. Maria Eduarda, obrigado, Maria Eduarda. Você é um amor. Nossa produção, pessoa que faz ela que faz o nosso conteúdo, né? Uma jovem aí, promissora, que faz o nosso conteúdo aí. Maravilhosa, sou suspeita. Já sou fã, já. Eu também sou fã dela, já sou fã, já. Me sinto um pai postiço. A gente vai dando conselho, vai ajudando ali e muito tal, bom. Né? Então, pessoal, é o Nurap. O telefone é aqui, 2344-2420. O pessoal trabalha com um jovem aprendiz e tal. Se você quiser qualquer informação, entre em contato nesse telefone. Tem o Nurap Espaço Gastronômico, que é o telefone 94731-6733. Os caras fazem um ranguinho bacana. Todo dia que eu venho aqui, eu almoço lá. 1 quilo, né, gente? Rapaz, não, hoje foi 700 agora. Tô com fome, sou grande, pô. Tem que estar com fome. Aí tem o Nurap Residencial para os idosos, que também é aqui pertinho, que é o 94018-7043. E tem o Brasil Foundation que ajuda a gente também, colabora. Se você quiser ajudar a gente agradece também, colabora aqui. Lembrando que nós somos uma instituição sem fins lucrativos. E é isso, pessoal. O Negócio Podcast está por aqui. Eu vou deixar a Mari fazer as considerações finais aqui. Pode finalizar aí, Mari. E a gente volta na semana que vem.
Show, obrigada, Jean. Um prazer estar com você aqui mais uma vez. Obrigada a toda a nossa audiência, a nossa produção Putz, maravilhosa. quase que eu esqueci. Tem o @Funafro, hein, gente? @Funafro no Instagram. Entra lá no YouTube, tem o Funafro, canal Funafro. Aperta lá no sininho lá e se inscreve lá para você estar a par de todas as novidades. Certo, Pode eu falar, quero desculpa. agradecer, João, você, né? Quero agradecer a você que está aí atrás dessa câmera aí assistindo a gente, dando essa moral, né? Porque não é fácil você ter público, você correr atrás de audiência e você está fortalecendo aqui o nosso trabalho, nossa produção, todo o time da Funafro que tá com a gente, não, mesmo não estando aqui presencialmente, mas está fazendo todo um trabalho para que tudo isso aconteça. Quero deixar meu abraço aqui para todas as mulheres que empreendem nesse país, que têm milhões de jornadas, né? Todas essas mulheres que têm aí os seus desafios, têm os seus, as suas lutas, né? Então, não desistam, né? Conta com a gente aqui na Funafro, né? Se você está aqui em São Paulo, vem aqui no nosso espaço, está aberto para você, para a gente poder falar de negócios, para a gente poder trocar conhecimento, né? Experiências. Tem a nossa oficina de autoestima também, que é com a psicóloga Kátia, que a gente faz uma conversa em grupo que é fantástica, né? Que é a autoestima voltada para os negócios. E isso nos ajuda muito, né? A entender quem somos, né? Da onde a gente vem, o que a gente faz, né? O que nos faz feliz, né? Então, conta com a Funafro, né? No seu dia a dia. Entra em contato com a gente pelo WhatsApp. A gente tem vários canais aí onde você possa estar encontrando a gente. Facebook, TikTok, Instagram, site, LinkedIn, já falei LinkedIn, WhatsApp, né? Então entre em contato com a gente, né? Vem aqui visitar. E você que tá longe, não tá aqui em São Paulo, manda uma mensagem, né? Vamos falar sobre negócios, né? Vamos nos fortalecer, vamos continuar nos acolhendo, né? E apoiando uma às outras, né? Porque eu acho que tem espaço para todo mundo no mercado. Para eu ganhar, não precisa de você perder. E a gente pode juntas fazer mais, né? Fazer mais de forma mais fortalecida. Né? Então, quero deixar aqui o meu abraço para todas as mulheres. Um beijo grande para vocês. Espero encontrá-las no nosso próximo encontro nacional de mulheres negras empreendedoras e empresárias, que está previsto para outubro, se não me falha a memória, mas a gente vai colocar tudo lá no nosso Instagram, tá certo? Então, um beijo, obrigado, Jean, e acabamos por aqui. Tchau, tchau, gente.